É o seguinte, eu vou compartilhar aqui, pessoal, a minha tela. Essa aqui é a nossa aula, tá bom? A nossa aula possivelmente vai ter 1h30, no máximo 2 horas, tá? Por quê? Porque o conteúdo ele é um pouquinho extenso e tem um bocado de coisinha pelo meio. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível para resumir o máximo possível para vocês, tá bom? Se você tiver dúvida aí, vocês podem ligar o áudio e perguntar, ou então digitar no chat que eu vou estar procurando sempre ficar atento, tá bom? Então, vamos lá. Olha, esse conteúdo aqui é o conteúdo da nossa segunda quinzena, que eu coloquei lá no grupo da turma. É a cinemática escalar. Ela é a primeira parte, são dois conteúdos que eu botei lá. E essa parte ela tem como objetivo explicar para vocês o que é a física. Embora tenham muitos que pegaram a minha aula no início do ano passado, mas até agora não sabe o que é física, não entendeu ainda o que é a física, tá bom? Então, assim, o tema é cinemática lá. A cinemática é uma parte da física aí que tem o objetivo de estudar movimentos, tá? Mas nós vamos falar primeiro sobre a ciência chamada física. Vou botar aqui. Pronto. Então, assim, o que é a física? Para que a física serve, tá? Esse aqui é o grande ponto. Vamos entender o que é essa física. O que a física estuda? Nós temos uma definição aqui, ó, lá do dicionário, tá? Vocês encontram isso aqui em qualquer dicionário. É sobre o significado da palavra física. A palavra física tem sua origem no termo grego física, que significa natureza. Olha só, física significa natureza. Seu uso ou significado está sempre relacionado à palavra episteme, que de origem grega significa conhecimento, ciência, e assim sendo, a física foi definida como a ciência que estuda a natureza. Em outras palavras, pessoal, a física ela é uma ciência que tem como objetivo estudar o funcionamento da natureza. Quando eu falo em estudar o funcionamento da natureza, é entender várias coisas que acontecem, porém a gente não tem uma explicação, tá? E, inclusive, alguns questionamentos que são feitos aí, que a gente fica assim meio perdido sem entender o porquê, tá? Mas entender o que da natureza? Entender como os pássaros conseguem voar. Aí você diz, mas ele bate as asas e consegue puxar o vento para baixo e subir. Beleza, e o avião? Como é que o avião voa? O avião bate a asa? Não, né? Então, nós temos que entender como é que funciona isso aí, como é que funciona o voo de um pássaro, como é que nós conseguimos caminhar, como é que nós conseguimos caminhar sobre os dois pés? Como é que isso é possível? Os outros animais, quando eu falo assim, você diz, professor, você está chamando nós de animais? Nós somos uma espécie de animal, pessoal. Nós, todo mundo, todo ser humano é uma espécie de animal, tá bom? É só que nós somos classificados como um animal racional, porque temos a capacidade de modelar ferramentas ao nosso bom proveito, tá bom? Então, no caso, nós temos que entender como é que nós conseguimos andar sobre os dois pés e os outros animais não. O que é que isso acontece? Como é que podemos, por exemplo, desenvolver, quando fala em ferramentas, né? Como é que funciona um ventilador, uma televisão? O que é eletricidade? Por que o céu é azul? Entendeu? Várias perguntas que são feitas aí, nossos pais, nossos responsáveis, eles não têm muito bem essa noção aí, não conseguem explicar. Eles explicam mais por conhecimento empírico. Quando eu falo conhecimento empírico, pessoal, é aquele conhecimento de experiência. Você tem uma experiência, aí você acaba aprendendo aquilo ali, tá? Então, a física, ela vem tirar o conhecimento empírico para botar o conhecimento científico, tá? Um exemplo de conhecimento empírico, ainda para quem está perdido, é, por exemplo, quando a gente começa a aprender a cozinhar, por exemplo. Os pais da gente ensinam assim, menino, para te cozinhar um arroz, tu bota água, aí depois bota o sal, bota um pouco de óleo e bota o arroz na sequência. Sempre tem que ser assim. Mas por que assim? Por quê? Aí, outros já ensinam, não, você bota primeiro o arroz, aí depois bota o óleo, aí bota a cebola, aí bota a água. E tem que ser assim. Mas por quê?
Entendeu? Então, isso aí é conhecimento empírico, é conhecimento que é passado de geração em geração, mas ninguém pergunta por quê, tá? Você fica doente ali, aí os mais velhos falam, você tem que fazer um chazinho ali de erva cidreira, que vai resolver sua febre. Mas como? Por que vai resolver? O que a erva cidreira tem? Entendeu? Então, mais um exemplo de conhecimento empírico. Tá? O conhecimento empírico, assim, às vezes ele é bom, porém, em outras situações ele é prejudicial. Então, nós devemos se atentar a essa situação. Aí, voltando aí no nosso slide. Então, é o seguinte, quais são os objetivos da física? A física tem o objetivo especulativo. Que objetivo especulativo é esse? É isso aqui, pessoal. É desvendar os mistérios da natureza a fim de nos fazer entender mais sobre a nossa relação com o mundo e o universo, de forma a mostrar que não existem teorias, postulados, paradigmas ou modelos absolutos entre a relação, sobre essa relação, sendo todos relativos e suscetíveis a novas descobertas e entendimentos. Então é o seguinte, esse objetivo especulativo, vou traduzir um pouquinho para vocês, pessoal, é um objetivo que ele diz que nada é absoluto. Entendeu? Nem mesmo a própria física, o que a física traz é absoluto. Absoluto como assim? Por exemplo, eu estou ensinando para vocês um certo conteúdo, estou explicando que ele é daquele jeito. Mas não significa que ele é uma verdade absoluta, que você tem que aceitar ele daquele jeito. Se eu estou falando que é daquele jeito, aí você, eu discordo. Eu discordo disso por causa disso, aquilo outro. Se você está discordando daquele conhecimento, então o ideal é que você prove que o seu conhecimento é verdade. Se você conseguir provar isso, o seu nome vai ficar gravado na história. Existem muitos nomes de cientistas aí que foram contra os conhecimentos passados e hoje estão aí eternizados na história. Galileu Galilei, vocês vão ouvir muito falar nesse sujeito, Isaac Newton, Albert Einstein, Thomas Edison, tá? Então, existem muitos nomes que estão dentro da ciência que foram contra os conhecimentos que foram passados antes e eles provaram que aquela maneira era errada, que a outra era correta. Se isso que eles conseguiram fazer é verdade, então ele acabou contribuindo um pouco mais para a ciência, tá? E vocês são a nova geração que tem aí o papel de tentar provar que isso que sabemos hoje não é verdade, que pode ser melhorado, que pode ser encontrado algo diferente. Tipo, ano passado, não sei se vocês acompanharam, teve uma cientista aí, norte-americana, que ela conseguiu criar um algoritmo. Para quem não sabe o que é um algoritmo é um código de computador. E esse algoritmo conseguiu fotografar um buraco negro. Foi o primeiro buraco negro na história fotografado. Então, isso aí é algo muito revolucionário, é algo que vai sempre nos jogando mais e mais na frente, tá? O cara está falando o seguinte, o dono da Lamborghini questionou a habilidade de Ferrari, do Enzo. Esse aqui, menino. Então eu vou seguir lá. Compartilhando aqui novamente nossa tela. Então, esse aqui é o objetivo especulativo, tá, pessoal? Por falando nesse objetivo especulativo, repare que apareceu algumas palavras interessantes, ó. Teorias, postulados, paradigmas, modelos. Nós devemos saber uma coisa, pessoal. Esse negócio de teoria, na física a gente vai ver muita teoria e lei. A teoria é algo que ela não serve para todas as situações, tá? Por exemplo, no momento que eu faço uma avaliação ali de uma situação, eu crio uma teoria para aquela situação e essa teoria ela é válida em certa parte para uma certa situação, mas não é válida para todas. Por exemplo, uma teoria que é muito conhecida por todos, você já deve ter visto falar, que é a teoria do Big Bang, tá? A teoria do Big Bang, como o nome fala, é algo que ela não foi comprovada. Dizem que o Big Bang ele deu origem a tudo, ao universo e tudo enquanto, tá? Onde uma massa muito concentrada, quando eu falo massa, é
uma grande quantidade de coisas, de objetos, enquanto tudo concentrado, de uma forma bem concentrada mesmo, acabou explodindo e gerando todo o universo. Isso é uma teoria, não é comprovado, entendeu? A partir do momento que isso for comprovado, se conseguir comprovar essa teoria, aí ele já passa a ser uma lei, tá? Mas aí, por enquanto, é uma teoria. Então, lei é algo que ela é absoluto, que ela vai acabar sendo aplicada em várias situações, e a teoria ela pode ser aplicada somente em uma certa situação ali, mas sem uma comprovação mais fixa, uma comprovação mais firme para aquela situação. Ela está perguntando, teoria é só uma situação hipotética, não deve ser levada ao pé da letra. Tiago, a teoria ela é uma teoria aí, tá? É uma situação que, uma hipótese, né? Uma hipótese que evoluiu para a teoria, aliás, tá bom? Porém, a ideia é tentar, a pessoa tentar comprovar ou que ela é possível ou que ela não é possível, tá? Se você acredita que o Big Bang não é possível, você tem que tentar provar que ele não é possível. Se você acredita que ele é possível, tem que tentar provar que ele é possível, tá? Inclusive tem uma experiência que eu vou falar para vocês lá no terceiro ano, é uma experiência de uns cientistas aí que estava tentando provar a existência do éter. Para quem não sabe, pessoal, éter é algo que os cientistas acreditavam existir, que unia tudo, unia o universo, unia tudo. Era a cola do universo. Eles tentavam provar que aquilo existia. E aí teve dois cientistas aí chamado Michelson e o outro era Morley. Eles tentaram provar que existiram e fizeram um experimento. E esses experimentos eles repetiram e chegaram à conclusão que em todas as experiências que eles fizeram para tentar mostrar que existia, a experiência sempre dava errado. Isso foi muito importante, porque assim provou que esse éter que eles acreditavam existir, na verdade, não existe esse éter. Era uma ilusão que eles tentavam provar, uma teoria que eles criaram, porém essa teoria caiu por causa dessa experiência. Então, é assim que funciona a física, tá? Ela sempre está sendo evoluindo, sempre sendo construída. Então, continuando aí, ó. O Jefferson tinha perguntado para mim, o que eu estou vendo aqui, Jefferson, se a teoria do Big Bang faz sentido? Assim, a teoria do Big Bang ela é algo que tenta preencher lacunas, né? Ele tem ali o seu rumo, ele tem algumas coisas que fazem sentido, mas tem outras que não fazem, tem coisas que é absurda. Então, a gente tem que saber pesar ali, entendeu? Tem umas coisas que tem rumo, outras que não tem. Assim como em várias situações, tá? Vocês podem pegar, por exemplo, um livro pode ser um livro de ciências, pode ser um livro de história, coisa parecida. Tem umas coisas que faz sentido, mas tem outras que não fazem. Então a gente tem que saber relevar aquilo que faz sentido e aquilo que não faz, tá? A teoria do Big Bang é uma situação dessa. Tem umas coisas que faz sentido, por exemplo, a questão da expansão do universo. O universo está expandindo, ele está aumentando seu tamanho. Porém, a teoria fala que o universo surgiu de uma massa bem concentrada, mesmo, bem pequena, que explodiu. Mas o que é que veio antes dessa massa? O que é que existia antes dela? O que é que existia antes do universo? Ninguém responde isso. Então é algo que é inconsistente, é algo que não tem como relevar. Então esse aí é um problema, tá? Então a teoria do Big Bang a gente pode considerar algumas coisinhas, mas outras não, tá? Assim como a maioria dos conhecimentos. Então seguindo aqui, ó, pessoal. Quais os objetivos da física? Nós temos outro objetivo aqui que é o objetivo esclarecedor. O esclarecedor é esse aqui, ó. Levar as pessoas a analisarem a causa e efeito de determinados fenômenos, como a relação, e não se referindo a tudo como algo voltado às suas crenças e superstições, mas fazendo-as entender que existe uma diferença entre ambos. Ou seja, ela tem o foco de responder às dúvidas sobre a natureza, desmistificando as respostas anteriores. Então, esse é o objetivo aqui da física. Volto até aqui. Um objetivo bem interessante, tá? É o objetivo de esclarecer
certa situação. Quando eu falo em um objetivo esclarecedor, pessoal, a gente fala assim a respeito de quebrar alguns mitos que existem, tá? Por exemplo, lá nos tempos antigos, muito antigo mesmo, lá na Grécia Antiga, quando, por exemplo, chovia, no momento que está chovendo, aquela chuva com raios, enquanto os mais velhos, que eram os chamados sábios, eles diziam que aquela chuva que estava vindo ali, com raio, tempestade mesmo bem pesada, era por causa dos deuses. Os deuses estavam tristes, estavam zangados com a humanidade. A humanidade fez alguma coisa que foi contra a vontade dos deuses. Isso aí, ó, perdurou por muito tempo. O sábio falava e a sociedade acreditava. Porém, com o passar do tempo, muito tempo depois aí o estudo foi avançando, aí descobriu que, na verdade, não tem esse negócio de deuses, nada não. Nada mais é que aquela chuva é uma consequência ali do ciclo da natureza, né? A água, começa tudo através da água, ela evapora, vai para os céus, ela forma massas de ar, existem massas de ar quente, massas de ar fria. Quando elas colidem aquela massa de ar, aí ocorre a precipitação, que é aquela chuva, tá? A chuva acaba caindo. Porém, essas massas de ar são carregadas, elas têm muitas cargas elétricas. E esse choque só faz com que essas cargas elétricas desçam em formato de raio. Tá? Então, isso aí é um conhecimento físico que veio para desmistificar aquela situação dos conhecimentos religiosos. Outra coisa, por exemplo, lá na Idade Média. A Idade Média, quem era o centro de tudo, quem explicava tudo era a igreja. Então, a igreja, ela respondia todas as perguntas. Por exemplo, se perguntasse assim, eu vou soltar um objeto. Por que esse objeto vai cair? Por que ele cai? Por que ele não fica parado? Ou por que ele não sobe? A igreja, lá na Idade Média, respondia que os objetos caem porque eles são atraídos para o centro da Terra. E no centro da Terra existe o inferno. E o inferno puxa tudo. Então, as pessoas tinham que procurar meio de escapar do inferno, tá? Para não ser puxado para ele. Então, a igreja respondia a isso. E aí, tempos depois, veio outro aí que respondeu que não. Existe algo chamado gravidade. A gravidade, ele é o que mantém as coisas coladas na Terra. Tá? Eu, inclusive, mais para frente, falar até sobre isso aí. Eu falei sobre gravidade no passado, expliquei para vocês como é que funciona. As coisas têm gravidade. Então, foi visto isso aí pela física. Outro ponto que também é desmistificado é sobre a questão da Terra. Olha só, voltando para a Grécia Antiga, na Grécia Antiga acreditava-se que a Terra era plana e que a Terra era o centro do universo. Por que eles acreditavam nisso? Porque eles viam, dia após dia, o Sol nascer de uma posição e se pôr na outra. Nasce numa posição e não se põe na outra. A Lua, a mesma coisa. Então, eles achavam que a Terra era o centro e tudo girava em torno da Terra. As estrelas, o Sol, a Lua. Então, isso aí era um conhecimento que eles tinham. Tempo depois, alguém resolveu dizer, né? Nós temos ali o Galileu Galilei, resolveu dizer que a Terra não era o centro do universo, né? A Terra não era o centro. Era considerado ali agora o Sol. O Sol era o centro do universo, tá? E aí entrou a teoria heliocentrista, né? É uma teoria que diz que o Sol é o centro e tudo gira em torno do Sol. Mas ainda não é verdade. O Sol não é o centro do universo. O Sol é apenas uma estrela que está orbitando ali dentro de uma galáxia. Nós estamos numa galáxia chamada Via Láctea. Essa galáxia ela possui bilhões de estrelas, e essas estrelas ficam circulando ao redor do núcleo da galáxia. Esse núcleo ele tem um grande buraco negro lá dentro, tá bom? Aí você vai dizer, professor, então a Via Láctea é o centro do universo? Não. A galáxia é apenas uma entre bilhões e bilhões de galáxias que tem nesse universo. Então, a nossa galáxia tem bilhões de estrelas, e nessa galáxia aí ficam essas estrelas girando em torno do seu centro,
E a nossa galáxia é apenas uma entre bilhões de galáxias. Então, o nosso universo é extremamente gigante. Então, é um erro pensar que nós, seres humanos, somos os únicos seres inteligentes dentro de todo esse universo. Existe vida somente nesse planeta. É um erro muito grande, tá? Então, possivelmente deve existir vida fora, tá? As chances são grandes, mas isso é algo que não foi comprovado ainda. Por quê? Porque como o universo é muito, muito grande, nós não temos ainda a tecnologia suficiente para poder observar fora do nosso planeta. Então, estou perguntando aqui no chat, deixa eu ver aqui. O que tem no chat aqui? É, certo. Mas quem chegou a essa conclusão? Conclusão de quê, Vitor? Provavelmente filósofo Arquimedes. Assim, conclusão de teorias, observações, pessoal, já vou explicar quem é que chega nessas coisas, tá bom? Vou estar explicando isso aí para vocês. Jefferson, terraplanista aqui não tem vez não, meu amiguinho. Terraplanista aqui já era. Aí tem aí, o Thiago Lencar, Marco, João Paulo. Professor acredita em vida inteligente fora da Terra? Sim, claro, acabei de falar. Possivelmente deve existir, né? A gente achar que nós somos especiais, pessoal, isso é um erro muito grande. Olha só para você ter uma ideia. Acabei de falar que antigamente a humanidade acreditava que a Terra era o centro do universo. Ou seja, nós somos especiais. Nós somos especiais. Tudo gira em torno do planeta Terra. Nossa Senhora. Aí depois, não. O Sol é o centro. A Terra gira em torno do Sol, que é o centro do universo. Mais uma vez, nós somos especiais, porque estamos orbitando ali em torno de algo que é o centro do universo. De novo, o ser humano, ele acredita ser especial. O ser humano acredita ser o centro de tudo, acredita ser o centro de atenção de todos os negócios. Mas, na verdade, é que nós somos tão pequenos nesse universo, que a nossa existência é insignificante, tá? Eu falo isso não para desmoralizar a questão de o seu bem-estar, essas coisas, mas é a realidade. Quanto mais você estuda a parte da física, mais você vai ver que nós somos muito, muito, muito pequenos. A astronomia é uma área excelente, tá? Para esse tipo de coisa aí. Então, nós não somos tão especiais assim para estar acreditando que nós somos a única vida inteligente nesse universo. Existem outras aí? Sim, pode existir. Está comprovado? Não. Por quê? Não temos como saber. Nossa tecnologia é muito fraca, muito inferior. João Paulo perguntei, por isso que a gente fala Terra. Professor, sabe dizer o que é matéria escura? Kerley, matéria escura é uma matéria que ela é bastante explorada, né? Então, estudando sobre ela. É uma matéria que ela é, como o nome fala, ela é tão escura, mas tão escura que a luz ela não reflete. Joga a luz nela que não sai nada, tá? Isso aí é uma espécie de matéria escura. Um tipo de matéria escura que podemos falar é sobre buracos negros, tá? Buraco negro é um tipo de matéria escura. A luz que entra nela nunca mais sai, tá? Ela vai sempre absorver tudo, absorve luz, planetas, estrelas, tudo. Então, isso é um tipo. Aqui no nosso planeta está sendo desenvolvido aí um tipo de material. Ele é muito, muito escuro, ele alcança ali quase 100% de escuridão. Aí você bota a luz contra ele, ele não reflete quase nada, tá? Jefferson pergunta: a única galáxia além da nossa que eu conheço é de Andrômeda. É muito bem, já é um começo, Jefferson. A Andrômeda também é uma galáxia aí, é uma das mais próximas que temos aí, mas tem outras galáxias. A galáxia de Centauro também tem por perto, tá bom? E aí, a partir disso aí vai entrar outras nomenclaturas para a galáxia, porque existem tantas e tantas que vão utilizar nomes como XYZ, 130, esse tipo de coisa assim, porque não tem como estar batizando com nomes assim, tá? Mas deixa eu ver, existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na Terra. Sim, isso aí é um fato. Tem mais estrelas no céu, no universo, aliás, né? Fala céu, mas é no universo. Existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em nosso planeta. O professor podia criar um projeto lançando um balão com gás hélio para subir até a estratosfera. Vixe, isso aí é um projeto bem desafiador. O problema é que onde a gente trabalha aqui, a gente precisaria arrecadar em uns fundos e acho que não daria muito certo. Porque a maioria dos alunos são carentes, não tem como.
Mas é um projeto bem interessante. Botaria fazer igual o Manual do Mundo. Quem assiste o Manual do Mundo deve ter visto lá que eles colocaram um balão meteorológico com uma câmera para filmar. E essa câmera aí, ó, o balão subiu e eles, quando pegaram a câmera novamente, viram a filmagem do balão subindo e mostrando o nosso planeta, a curvatura dele, mostrando que o nosso planeta não é plano, como a maioria acredita, tá? Então, é bem interessante. E realmente vai precisar de muito dinheiro, porque um balão desse tipo aí, ele precisa de especialista para poder pegar ele depois. Quando o balão estourar, ele vai cair bem longe daqui, muito longe mesmo. Né? Precisa de alguém especializado para poder adentrar as matas ou ir aonde for para poder pegar esse balão. Então, precisaria de um dinheirinho bom. As constelações são galáxias, professor? É o seguinte, Thiago, constelação ele é um conjunto de estrelas, tá? Esse conjunto de estrelas ele pode fazer parte de uma galáxia, tá bom? Então, uma constelação ali é um grupo de estrelas que podem estar fazendo parte ali de alguma galáxia. Agora é o seguinte, geralmente algumas estrelas que a gente observa no céu, pessoal, não são estrelas. Aí, como assim não é estrela? Como vocês vão ver um pouquinho mais para frente, algumas estrelas que a gente observa, eles são simplesmente rastros de estrelas, ou seja, uma estrela que já explodiu há milhões de anos, porém a gente consegue ver a luz dela até hoje, e tem outros brilhos que a gente vê que são simplesmente galáxias que estão bem distantes, e a gente consegue ver aqui um brilho, a gente chama de estrela, tá bom? Mas essa aí é a situação, cada pontinho no céu que a gente vê, a gente chama de estrela. Muito bem, gostei da participação, tá? O centro da Via Láctea é Sagitário mesmo? Não, o centro da Via Láctea é um buraco negro. Tem um buraco negro lá no centro, tá? Um buraco negro que ele tá o tempo todo em expansão ali e acaba absorvendo algumas coisinhas lá pro centro. Vamos voltar lá na nossa aula. Aí é o seguinte, pessoal. Agora nós temos uma parte aqui que vai mostrar algumas perguntas que a física responde. Olha. Por que as coisas caem? Por que o céu é azul? Por que a Lua não cai na Terra? Olha só, a Lua está girando em torno da Terra. Por que ela não cai na Terra? Por que o Sol não apaga? Eita, isso aqui é interessante. Ó, por que o Sol não apaga? Alguém sabe dizer? Como os pássaros conseguem voar? Como funciona o envio de sinal por telefone celular, televisores, rádios e computador? Como é que funciona isso aí? Como é possível uma geladeira esfriar em seu interior? Como é que a geladeira funciona? Por que dentro esfria? O que é que ela faz para poder esfriar? É uma pergunta bem interessante. O que é realmente uma estrela? Então, o que é uma estrela? Como é que ela é feita? Qual é a sua composição? O Sol não apaga porque é uma estrela com energia renovável. Tiago, não é por aí, tá? O Sol ele não tem uma energia renovável. Ele vai apagar um dia, tá? Tem uma previsão aí que dentro de alguns milhões de anos ele vai acabar apagando. Aí tem uma previsão. Ou ele vai acabar explodindo. Na hora que o Sol explodir, ele vai levar tudo aqui. O nosso planeta vai embora. Vários planetas perto, como Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, todo mundo vai explodir junto, tá? E tem uma outra teoria que diz que ele vai acabar se comprimindo e virando ali uma estrela anã. Uma estrela anã é quando um sol, como esse aí, ele acaba apagando e ele vai comprimindo e ficando algo bem maciço e muito pesado mesmo. Então, essa aí é a situação que o sol pode acontecer, tá? Mas a sua energia ela não é renovável, porque o sol para ele estar aceso, ele está queimando gás, muito gás, e é o tempo todo queimando. E essa queima de gás uma hora vai acabar. Jeff está dizendo que o céu é azul por causa da atmosfera. Mais ou menos. Faltam umas coisinhas aí pelo meio. A gente vai aprender porque o céu é azul esse ano. Esse ano a gente vai entender, tá?
Vai ser logo agora no segundo período. Segundo período eu vou estar explicando isso aí. Ó, o João Paulo que respondeu a mesma coisa que eu respondi. Muito bem, João Paulo, você está inteirado aí de astronomia. Tô gostando de ver. Outra pergunta aí, ó. Por que que os navios não afundam, mas uma simples colher afunda na água? Então, ó, você pega uma colher, coloca na água e ele afunda. Mas um navio que tem milhares de toneladas, ele não afunda. E aí? O que está acontecendo? Por que que o navio não afunda? Então, essas aqui são as perguntas que a física tem para responder e não são somente essas, é muito mais que ela acaba respondendo. Então, a física é bem interessante mesmo. É uma disciplina que todos deveríamos amar ela, que ela nos beneficia bastante. E aqui, ó, finalizando, o último objetivo da física. Objetivo prático. Pessoal, o objetivo prático é isso aqui, ó. Melhorar as condições de vida do homem através da tecnologia, pois com ela pode-se realizar trabalhos de forma mais práticas, obtendo assim uma melhor qualidade de vida. Então, esse objetivo prático aí, pessoal, da física, é o que ela acaba fornecendo para nós. O que é que ela dá para nós? A física, ela acabou fornecendo para vocês smartphones. Esses telefones que vocês têm aí, é tudo graças à física. Televisão, rádio, computador. A própria casa de vocês é necessário ter física para construir elas, tá? Construir pontes, construir carro, moto, avião, tá bom? A roupa que vocês estão utilizando precisa de física para ela poder ser feita. Então, praticamente tudo precisa de física. Aí teve alguns alunos no ano de 2019 que estavam falando assim, professor, quem foi que inventou a física mesmo, hein? Se eu soubesse quem foi que inventou a física, eu mandava matar, que essa pessoa não é gente não. Pra que essa física? Não, isso não tem sentido nenhum. Não precisa de física não. Aí eu peguei e olhei assim, tudo bem, pois eu vou te ajudar. Já que você não gosta da física assim, você detesta a física, você vai fazer o seguinte. Tudo que usa física, você para de usar, tá bom? Vamos começar aí. Não use mais celular, jogue fora. Largue sua TV de mão, não use computador, não use internet, nem pensar. Tem um fogão em casa? Joga fora, meu amigo. Pra que fogão, pelo amor de Deus? Geladeira? Descarta. Não use sua cama, pelo amor de Deus. Cama pra quê? Cama tem física pelo meio, sim, tá bom? Não vá utilizar roupa também. Jogue suas roupas fora, tá? Se você for usar alguma coisa para se cobrir, entre na floresta, mate um animal e use lá o couro para se vestir. Detalhe, na hora de matar o animal, vá somente com a mão e com a boca para matar o bicho, viu? Porque se você usar a faca tem física pelo meio também, viu? Então, né, não utilize nada que tenha física. Porque, praticamente, tudo que você tem, tudo que você Professor, tem física. Oba, pergunte. eu tinha saído, né? Voltei agora porque minha net tinha caído, tá? Uhum. Tudo bem, sem problema. Não foi um menino não, Thiago, foi uma menina. A menina estava perguntando para mim o que era. E eu peguei e expliquei que a física é isso aí. Tudo tem física. Tudo. Não tem como fugir, tá? E aí a física é bem legal, é bem interessante e ela nos ajuda em muito. Deus me livre eu pegar. Imagina só você ter que ir em Imperatriz para fazer uma consulta. Imperatriz é 110 quilômetros. 110, 120. Aí você vai montado no jumentinho. Vai levar o quê? O jumento andando ali cerca, no máximo, 10 quilômetros por hora para não esgotar o bichinho. Você vai levar umas 12 horas para chegar lá. Se você for caminhando, vai levar uns 2 dias para chegar. Então, é um sacrifício muito grande. E hoje você vai de carro ou de moto lá para Imperatriz, você leva 1 hora, 2 horas no máximo. Então, é bem mais rápido e fácil, tá? Isso aí tudo graças à física. O cérebro dela derreteu? Não, derreteu não, Thiago. Ela só olha assim. Não acredito em nada. Não acredito em nada. Mas é assim mesmo. Então, eu espero que vocês entendam assim, a importância aí da física. Opa, tem gente nova entrando aqui. Sejam bem-vindos. Bem-vindos aí
Evelyn, entrou, quem mais que entrou aí? Não consegui ler o nome direito. Não vi o nome direito, mas sejam bem-vindos aí. Bom, então vamos continuar aqui. Voltando lá para o nosso slide. Então, assim, pessoal, a física, didaticamente, ela vai ser dividida em algumas partes, tá? Essas partes aqui eu apresentei para vocês no ano passado, mas é sempre bom a gente rever, né? A física ela vai ser dividida em mecânica clássica. Mecânica clássica é o que foi visto no primeiro ano todinho. Aí a mecânica clássica ela é dividida em, aliás, subdividida, né? Em cinemática, que é o que nós vamos ver agora, a dinâmica, que eu pretendo passar semana que vem, gravitação, estática e hidrostática. São esses assuntos que pertencem à mecânica. Esses assuntos é muito grande, é muita coisa e é difícil conseguir passar tudo isso no ano só, tá? Então, esse assunto aqui é da mecânica e quem pretende ser engenheiro civil, coisa parecida, ó, come esses assuntos. Isso aqui é o que mais cai em engenharia civil. Não adianta ser bom em matemática se não souber isso aqui, tá bom? Então, esse aqui é um assunto bem interessante. Outro, esse aqui é o assunto que a gente vai ver esse ano, tá? Que é o assunto de segundo ano. Termologia. A termologia ela é dividida em termometria, calorimetria, termodinâmica, gases e dilatação térmica. Esses aí são assuntos que estão dentro da termologia. Óptica, nós vamos começar logo com esse assunto aqui, tá? Segundo período nós temos esse assunto aqui de óptica para estudar. Vamos ver a óptica geométrica. A óptica ela é dividida em óptica geométrica e óptica física. Mas de início a gente vai estudar só a óptica geométrica. A óptica física vai ficar lá para o terceiro ano, tá? Ela é outro nível de assunto, é um assunto um pouquinho mais complexo. E ondulatória. Ondulatória é outro assunto que nós vamos ver esse ano, tá? Depois da óptica nós vamos entrar nisso aqui, ondulatória. É um assunto, pessoal, que despenca em vestibulares. Cai muito em prova de Enem, cai muito em prova de vestibular, que é esse aqui de óptica e ondulatória. É por isso que eu vou colocar eles em primeiro lugar, tá? Óptica em primeiro, ondulatória em segundo. Memoriza eles, tá? Essa termologia aqui, ele cai em vestibular, cai, mas não é tanto assim não, tá? Porém, tem que levar a sério porque a gente não sabe, né? Não sabe se o pessoal vai dar uma doida e botar uns assuntos lá que tem a ver isso aí, né? Esse aqui é o assunto de terceiro ano, ó. Esse aqui é um dos meus favoritos. Eletricidade. Falando em eletricidade, eu tô dentro. Eu gosto muito disso aqui. Eletrostática, eletrodinâmica, eletromagnetismo. São os assuntos que vão mandar no terceiro ano e eles ocupam muito tempo e precisa ali de uma dedicaçãozinha, tá? Para estudos de eletricidade, vocês precisam trabalhar questão de notação científica, que eu falei lá no início. Vão precisar saber trabalhar com esses números. E a gente trabalha com um número muito pequeno. Então, notação científica é fundamental aqui, tá bom? E para finalizar, ó, terceiro ano, física moderna. A gente vai estudar ali a relatividade de Albert Einstein, vamos estudar a mecânica quântica, vamos entender o efeito fotoelétrico, vamos estar entendendo ali a física nuclear, como é, o que é uma fissão nuclear, uma fusão nuclear, o que é uma bomba nuclear, entendeu? Então, tudo isso aí está em física moderna. É um assunto também que é interessante, mas um pouquinho difícil da gente poder entrar nele. Pessoal, vocês não precisam se preocupar com o print não, tá? Esse slide aqui, tudo enquanto eu vou mandar para vocês. Ficam tranquilos, tá bom? Vou mandar tudo para vocês lá no grupo que eu criei. Vou mandar isso aqui, mandar essa aula que eu estou gravando aqui também. Está sendo gravado, olha só. Estou gravando a aula para deixar lá e vou mandar para vocês. Desculpa. Então, assim, fenômenos. Quando a gente fala em física, a palavra fenômeno, ela entra muito lá dentro, tá bom? Então, fenômeno, a gente tem que entender o que é. Quando a gente fala em fenômeno, fenômeno ele pode ser dividido em fenômenos físicos, que são isso aqui, ó. São aqueles em que não se altera a natureza da matéria, do sistema ou do corpo. Por exemplo, eu pego um objeto, no caso aqui, por exemplo, uma barra de ferro. Eu pego a barra de ferro e entorto ela. Amassei, está amassada. Ela deixou de ser ferro? Mudou sua matéria? Ela passou de ferro para isopor, por acaso? E aí, alguém sabe? Só porque eu amassei a barra de ferro, ela deixou de ser ferro, virou plástico? Será? Não, né? Então, no momento que você pega uma barra de ferro, amassou ela, isso é um fenômeno físico. Você vai fazer o quê? Você vai
modificar a sua estrutura, você vai modificar ali a sua aparência, porém, a sua composição não muda, ele continua sendo ferro, tá? Ó, condução da corrente elétrica em um fio de cobre. Eu tenho um fio de cobre, tá passando energia por ele, eletricidade. Aí a questão é a seguinte, esse fio vai mudar, ele vai deixar de ser fio de cobre, vai virar outra coisa? Vai virar borracha, será? Não, né? Ele não tem como mudar o material. Então, condução de eletricidade é fenômenos físicos. Outro, decomposição da luz solar em um prisma. Isso aqui é o assunto nosso lá daqui a pouco, né? Do segundo período. Então, a luz solar ela vai se decompor em um prisma. O que é isso? Para quem não sabe, pessoal, prisma é tipo uma pirâmidezinha pequena de vidro. E se você colocar uma luz branca nele, a luz ela entra, uma luz branca, e sai colorida, como se fosse um arco-íris. Então, isso é uma decomposição de luz branca, tá? É uma decomposição de luz em prisma. E isso é fenômeno físico. A gente vai estudar isso aqui mais profundamente mais tarde, tá? Não se preocupem. O próximo, precipitação da chuva. Ou seja, começou a chover, isso é fenômeno físico. Então, tá aí. Sublimação do gelo seco. Quando a gente fala em sublimação, pessoal, é o gelo do sólido passando para o estado líquido, tá? Então, isso aí é uma sublimação. No caso do gelo seco, a gente está falando com a sublimação, eu até confundi aqui, pessoal. Sublimação é quando o gelo ele vai passar do estado sólido para o estado gasoso, tá bom? Isso aí é a sublimação. Sólido para o gasoso. Se ele passar do gasoso para o sólido, aí é a sublimação inversa. Isso aqui também é um fenômeno físico, tá bom? Outro tipo de fenômeno que tem aí é o fenômeno químico. O fenômeno químico são aqueles que se altera a natureza da matéria do sistema ou do corpo. Ele vai mudar a sua estrutura. Exemplo aí, ó. Produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Eu pego a cana-de-açúcar e vou transformar ela em álcool. Para fazer isso aí, é preciso passar por processos químicos até transformar aquela cana-de-açúcar em álcool. Outro, produção de vinho a partir do suco de uva. Quando eu falo suco de uva, pessoal, estou falando aquele suco, não é daqui de pacotinho não, que você compra em supermercado, em padaria, tá? Eu estou falando da uva mesmo. Você pega a uva lá do pé e coloca na bacia ali, amassa ela, espreme direitinho, tira todo aquele sumo dela e ali você tem um suco da uva. Aquele suco, se você deixar ele parado ali, deixa descansando um certo tempo, dentro dele tem bactérias, tá? E essas bactérias, elas vão fazer o quê? Vão consumir aquele suco. Elas vão acabar quebrando as enzimas daquele suco. E ela vai quebrando essas partículas e vão formando outros tipos de partícula. E no caso vai estar transformando aquele suco de uva em vinho. Ele vai dar um tom assim, de álcool, né? Vai criar um tipo de álcool lá para aquele vinho. Então, isso aí é a produção do vinho, a partir do suco de uva. E eu posso fazer ainda mais o contrário. Eu posso pegar o vinho que eu tenho ali e criar vinagre. Então, através do vinho, eu posso gerar o vinagre, passando por mais processos químicos. Outra aqui, apodrecimento de fruta. Deixar uma fruta ali e acabou estragando. Isso é um processo químico. Tá? A fruta, devido aos organismos, micro-organismos que ela possui, acabam decompondo ela. Isso aí é outro processo químico. Formação de ferrugem em um portão de aço. Se tem ferrugem, isso é fenômeno químico. Tá? Então, pessoal, esses aqui são fenômenos químicos. Fenômenos químicos, eles ficam de responsabilidade para a disciplina de química. A física não vai estar estudando assim 100% isso aí, tá bom? A física está dentro disso aqui? Tá. Porém, nós vamos focar principalmente nos fenômenos físicos. Bom? Alguma dúvida aí, pessoal? Eu sei que vocês estão um pouquinho calados e eu vou começar até a fazer uma perguntinha para vocês. É um negócio que eu achei interessante, pessoal. Eu tava até... A mesma coisa que eu falo aqui para vocês, eu falei também para o pessoal do primeiro ano, tá? Todo professor é um aluno. Eu sou aluno também, tá? Não é somente vocês, eu também sou aluno. Eu vivo fazendo cursos aí, estudando sempre mais e mais. E agora eu estou fazendo
um curso aí de formação para poder melhorar a minha forma de trabalhar com vocês. E o negócio que eu achei interessante lá é o seguinte, o palestrante falou o seguinte, que geralmente quando o professor passa um conteúdo, explica tudo, ele pergunta o seguinte: então, turma, entenderam? Aí o aluno fala: entendi. Tem dúvida? Não. E pronto, acabou, ficou por aí. Mas acontece é que lá no fundo tem aquele aluno que tem aquela dúvida, que não quer perguntar. Ele olha assim: ixi, eu estou no meio de um monte de grupo aqui, ninguém está perguntando, eu também não vou perguntar. Ele fica calado. Aí o professor pergunta: entendeu? Entendi. Tem dúvida? Não. E pronto. Mas o professor, como é que ele vai saber que o aluno sabe daquilo ali? Tá? Então, a minha maneira de poder saber se vocês entenderam ou não isso aí é eu perguntar e você tentar participar, tá? Ou digita no chat, ou então liga aí o seu microfone e fala. E assim, eu perguntar se você entender, você alça a cabeça dizendo que sim e dizendo que não, né? Sabem que não, então é um problema. Então, para ver se você entendeu, eu quero que vocês me respondam o seguinte. Eu falei do fenômeno químico e fenômeno físico. Entre os fenômenos físicos, tá? Eu quero que vocês me dê algum outro exemplo de fenômeno físico do qual não está listado ali. O que foi que eu não falei de fenômeno físico? O que é que eu posso citar como fenômeno físico? E aí, alguém sabe? Algum outro exemplo de fenômeno físico? Pode ligar o áudio aí, fique à vontade. É bom que eu até bebo uma água aqui, que já secou a garganta. Tiago falou cortar uma árvore com um machado. É verdade, tá? Corta uma árvore com machado, pessoal. A árvore é o quê? É madeira, né? Você cortou a árvore, continua sendo madeira. Continua sendo madeira, não deixou de ser madeira ali, né? Então isso aí é um fenômeno físico, sim. Algum outro aí? Jogar uma pedra na parede. Sim, fenômeno físico, muito bem. A pedra não vai mudar nem a parede vai continuar sendo a parede, a pedra vai continuar sendo uma pedra. Amassar papel, muito bem. Ferver a água, isso, muito bem. Ah, então vocês entenderam. Entenderam. E fenômeno químico? Alguém tem alguma ideia aí? Um fenômeno químico que a gente pode citar? Produção de queijo. Excelente. O queijo é um exemplo, tá? Bom, quem não sabe, a produção do queijo, primeiro, é o leite, tá? O leite de verdade, lá, né? Aquele que a gente compra por aí, no supermercado. E vai passar pelo processo de fermentação e coalho. Aí deixa ele descansando lá e vai pegar aquele coalho e ele que vai se transformando em queijo. Isso aí é verdade. Hum, Transformar ácido sulfúrico em antibióticos. Menino, olha só isso aí, ó. Rapaz, tu tá vendo isso aonde, hein? Isso aí, Thiago. Esse também é verdade, é um outro ponto. Você vai ser químico, viu? O Thiago, ele tem uma noção grande, assim, sobre esses processos químicos, ele tá assistindo um anime aí, pessoal. Assistindo um anime que mexe bastante com química. Não sabe o que é anime aí? Anime é um tipo de desenho. Desenho oriental. A Maria de Fátima falou que é produção de requeijões, entre outros. Sim, é o mesmo processo do queijo. Colocar fogo no papel. Isso, colocar fogo no papel é outro processo químico. Produção de joias em que transformam. Ver aqui. Produção de joias em que se transforma, por exemplo, uma barra de cobre em fios. Não, Kelly. Aí é o seguinte, a produção de joias, quando a gente falar em pegar uma barra de cobre e transformar em um anel de cobre, em um brinco de cobre, por exemplo, aí é processo físico, porque ele vai continuar sendo de cobre, tá? Mas, se você falasse assim que ia pegar aquela joia e deixar brilhante, bem brilhante mesmo, tá? Ali é um processo chamado de galvanização, para deixar ele bem brilhante. Ali é um processo químico, tá? Ia pegar aquele produto, aquele metal, ia colocar numa substância química, e no momento que tirasse ele, ele ia ter todo um brilho assim, que ia ser bem chamativo, tá? Tipo, por exemplo, você compra alguma joia assim que você vê lá
na loja, ele brilhando assim, bonita que só. Aquilo ali foi porque aquela joia passou por um processo químico, de um banho químico para deixar ela com aquele brilho, tá? Aí sim, um processo químico. Queima de fogo de artifício, produção de bebidas, triturar o carvão para obter o carvão ativo, certo? Produção de farinha. Agora a produção de farinha me deu dúvida, João Paulo, eu não sei não. A produção da farinha, que é pegar a mandioca, né? Pode ser que a farinha vai passar por um processo de cozimento, né? Então, sim, a produção da farinha eu acredito que é um processo químico também. Dissolução do açúcar em água, sim, verdade. Tudo bem, então vejo que vocês entenderam, estou gostando de ver, viu? Vocês são bem interativos, certo? Então vamos voltar lá ao nosso slide. Vocês estão bem inteirados. Então, assim, método científico, pessoal. O que é esse método científico? Esse método científico é o método pelo qual a física utiliza para conseguir trazer isso que nós temos hoje. Isso que nós temos no nosso livro. Esse monte de lei, teorias, enquanto tudo isso é graças ao método científico. Como é que funciona? O método científico é baseado em 3 passos, tá? Você que vai fazer universidade, fazer na faculdade, tem que conhecer esse método científico, tá? Que ele é muito importante. Nós temos aqui, ó, o primeiro passo do método científico, a observação. Primeiro de tudo, para que a gente possa começar a formar ele, você tem que observar. Se tem alguma coisa que é diferente, um fenômeno ali que você nunca viu, você tem que observar ele. Tem que observar para entender o quê? Para ver se ele tem um padrão, se ele se repete, para ver se ele sempre funciona daquela forma. Você tem que estar observando aquele fenômeno, tá? Então, esse aí é o primeiro passo. Observar o fenômeno para compreender ele, para entender como é que ele funciona. Próximo passo, experimentação. Depois que você entendeu como é que aquele fenômeno ali funciona, você vai tentar fazer, você vai tentar reproduzir aquela experiência. Vai tentar fazer o mesmo fenômeno através de algum experimento físico, químico, tá? Você vai tentar fazer igual. Então, esse aqui é o segundo passo, experimentação. Depois que você fez a experiência e você comprovou que sim, é verdade ou que não é verdade, o que você vai fazer? Terceiro passo é a generalização de uma teoria. É o momento que você vai pegar e escrever. Vai formar uma teoria provando que aquela experiência é possível ou que não é possível para certas situações, tá? Então, isso aí é o método científico. Observar, experimentar e gerar uma teoria. No caso, a gente pode até chamar de registrar, tá? Observar, experimentar e registrar. Esses aqui são os passos para o método científico. Aí você pode dizer assim: ah, professor, o método científico é bem difícil. Nossa, não sei se eu consigo memorizar isso não. Mas, pessoal, todo mundo, sem exceção, nasce um cientista. Vocês nasceram cientistas. Não sei se vocês sabem disso. Aí, como assim? Por exemplo, vocês podem observar um bebê. Pega um bebê, bota um bebê ali, sentadinho, coloca uns brinquedos ao redor dele, coloca uma comida própria para ele, e você fica observando. Você vai perceber que o bebê, ele vai utilizar esses métodos aí para poder começar a entender o mundo. A primeira coisa que o bebê faz é observar. Ele vai olhar ao seu redor, vai entender o que tem ali. Aquilo que chama mais a atenção dele, o que ele faz? Ele pega aquilo que chamou a atenção e faz o quê? Quem é que sabe? O que o bebê faz quando ele pega alguma coisa? Pode ligar o áudio aí, pessoal. O que o bebê faz quando ele pega alguma coisa? Coloca na boca. Isso mesmo. A gente digita no chat, ele coloca direto na boca. Por que ele faz isso? Porque para um bebê, a boca é onde inicia tudo, é onde ele vai começar a compreender o mundo, tá? Então ele vai começar a entender o mundo através da boca. É ali que começa as coisas para o bebê. Então ele está fazendo o quê? Ele está experimentando. Ele observou, viu alguma coisa que atraiu ele, ele pegou aquilo que atraiu
botou na boca, está experimentando. Se for alguma coisa que ele não gostou, ele vai tirar, tá? Mas se for alguma coisa que ele gostou ou então não fez diferença nenhuma, ele vai engolir. Tipo, pegou uma moeda, o bebê botou na boca, ele vai engolir a moeda. Por quê? Porque a moeda não vai ter um gosto ruim, mas também não tem um gosto bom. E ele acaba engolindo. Então, ele está fazendo ali ainda terminando a sua experimentação. Mas coloca alguma coisa azeda. Bota um limão perto da criança. O bebê vai pegar o limão, vai botar na boca, ele vai achar aquilo muito ruim, tá? Vai achar bem azedo, e ele vai tirar. Então, ele aprendeu ali naquele instante, ou seja, ele entrou no terceiro passo, que é o passo do registro. Ele vai registrar na cabeça dele que aquilo dali não é bom. Então, isso aí é um método científico, tá? Todo bebê tem isso aí. Todo bebê, sem exceção. Entenderam só como é o negócio? Observar, experimentar e depois registrar, que é o aprendizado dele. Então, a física trabalha com isso. Tudo que nós temos aqui é através da observação, experimentação e do registro. Como eu estava citando no início da aula, eu falei que antigamente, quando chovia, os sábios falavam, né, que isso aí era por causa dos deuses que estavam enfurecidos, estavam zangados, enquanto. Porém, existiam pessoas que não acreditavam naquilo. Aquelas pessoas que precisam de alguma coisa a mais para poder acreditar. Se você falar, não é o suficiente. Ele precisa ter mais comprovações. E essas pessoas são chamadas de filósofos. Os filósofos são os primeiros cientistas, pessoal, da história. Só para você ter ideia, a física, a química, biologia, matemática, todas essas ciências, elas têm origem na filosofia, tá? A sociologia também é da filosofia. Então, essas áreas são da filosofia. A filosofia é a mãe das ciências, tá? Quem disser assim que a filosofia não serve para nada. Se vocês falam isso é porque você não entendeu o que é filosofia. Você não sabe o que é filosofia. A filosofia é o ato de pensar, o ato de observar e compreender o mundo. Isso é filosofia. E as pessoas que antigamente observavam, eles ficavam observando aquele fenômeno da chuva e repararam uma coisa. Repararam o padrão. Observaram que aquela chuva, ela cai em certos períodos do ano e outros não. E no momento que não cai, ao redor fica seco. Aquele lugar bem seco mesmo. E quando vem a chuva, ela acaba recuperando tudo aquilo. Então eles concluem o quê? Que a chuva é a água que evaporou, e ela está retornando, vai alimentar o lago, o rio, as poças, e depois que ela cai, passou, aí vem o verão, acaba evaporando tudo, e ela sobe e vai formar de novo aquele ciclo, tá? Então a pessoa acabou observando isso aí. Então houve a observação. Aí o que vai fazer? Faz experimentação. Mas como é que eu vou experimentar isso? Como é que eu vou fazer uma experiência que prove isso? Fácil. Bota uma panela com água no fogão e tampa ela. Você vai observar que aquela água ela vai começar a ferver, o vapor ele sobe, vai para a tampa está mais fria, o que acontece? Aquele vapor ele vai virar gotículas de água. Ele vai acabar passando ali do estado de vapor para o estado líquido e voltando novamente para a panela. E vai fechando o ciclo. Então é isso que acontece. Aí você fala, mas se eu deixar a panela, ela vai secar. Sim, ela seca. Por quê? Porque uma parte do vapor está escapando, está indo embora. Mas na sua experiência, naquele sistema fechado, uma fica reciclando a água. A água evapora, vira água novamente, volta para a panela e fica naquele ciclo. Então, isso é uma experiência. Depois que vem a experiência, registrar. Tá? Registrar através de quê? Através de teoria ou de cálculos matemáticos para estar provando aquela situação. Bom? Só vou estar ouvindo atentamente. Tudo bem, Jefferson. Aprender nunca é tarde. É sempre bom aprender algo novo. O professor estava lendo uma matéria que dizia que os animais têm a capacidade de prever catástrofes naturais. Incrível! Sim, isso é verdade. Animais eles têm essa capacidade, isso aí é chamado de instinto. Nós
Era para termos instinto, mas atualmente a humanidade está tão acomodada com a sociedade moderna, com o conforto, que nosso instinto está sendo suprimido. Então, nosso instinto é pequeno, tá? Nós temos instinto assim, por exemplo, um dia que vocês irão lá em paz, mãe, quanto aí, você vê um filho seu em perigo, ou então até um parente próximo, tá? Tá em perigo, você, por instinto, você entra no meio, de uma vez, você nem pensa, tá? Isso aí é algo instintivo, é algo que acontece, tá? Então, nosso instinto, ele tá pequeno. Animais têm instintos bem maiores do que o nosso, então eles acabam prevendo essa situação mesmo. Tiago, essa é a verdade. O Tiago falou uma coisa bem interessante aqui, pessoal. O Tiago está falando que o ser humano perdeu meio que a vontade de expandir o campo de conhecimento. E isso é verdade. E tem até como provar. Como assim? Olha só, pessoal. Uma das coisas que foi inventada recentemente foi o telefone. O telefone foi inventado aí há pouco tempo, acho que lá para os anos 70, por assim. Foi criado o telefone. Antes era chamado de rádio, né? Eles eram utilizados mais para a questão de guerra, para a comunicação mais rápida. E de lá para cá, o telefone, você diz, o telefone evoluiu, ele foi criado. Não, o telefone só ganhou acessórios novos. Hoje nós temos aparelhos como esse aqui, que tem a função de fazer a ligação, porém ele tem câmera, câmera é algo que já existia, ele tem microfone, microfone é algo que já existia, ele tem uma telazinha aqui que acende para emitir informações, isso é algo que também já existia, ele tem memória para armazenar música, vídeo, essas coisas, também já existia. Então, a única coisa que nós estamos fazendo atualmente é pegando tecnologia que já existia e colocando num único lugar. Isso não é criar nada novo, tá? Isso é reciclar o que já sabíamos. Isso é ruim? Não, é bom, porque ocupa espaço. Imagina só você ter uma tecnologia para cada coisa que você precisa. Não, aí não seria tão interessante. Mas todas as tecnologias num lugar só, isso é muito bom, é bem interessante. Mas não é criar algo novo, tá? A sociedade ela está acomodada realmente, ela está recebendo tudo na boca. A internet, você quer saber de uma coisa, você quer fazer uma atividade, vai na internet e pesquisa a resposta, bota lá e pronto, acabou. Isso não é aprender, tá? Isso aí não é aprender. Isso aí é simplesmente copiar o que já está lá e botar na atividade. Aí, por falar em atividade, pessoal, não sei se vocês sabem, todas as questões que eu estou colocando lá, nenhuma delas tem resposta na internet. Quem pegou da internet, eu lamento. Tá? Eu lamento porque não tem resposta lá. Você tem uma pessoa mais parecida. Olha direitinho, se você ver lá o número, eu mudei valores, eu criei outro tipo de questões, então tem resposta diferente. Não é a mesma coisa, tá bom? Então fiquem espertos aí comigo. Professor, que ela termina a aula. Pessoal, é o seguinte, como eu falei, eu vou seguindo aqui o conteúdo, nós estamos aqui pegando quase metade já do assunto, e aí, como eu falei, a aula ela vai pegar aí questão de 1h30, coisa parecida. Nesse momento aqui nós estamos completando 1 hora. 1 hora de aula. Eu acredito que daqui para as 9 horas a gente possa estar encerrando, tá bom? João Paulo, louco para inventar a máquina do tempo. Deus me livre, a máquina do tempo ia acabar com a humanidade. Certo, vamos lá, seguir nossa aula, pessoal. Seguir para a gente ir terminando aqui. Compartilhar aqui a tela. Seguindo aí, a física e as ferramentas matemáticas. Esse aqui é um ponto que eu gosto de falar que é o que deixa, o que mais dificulta para mim. Como assim? A física é uma disciplina que ela é fácil. É muito fácil, pessoal, a física. Mas a maioria acha difícil, por quê? Porque ela tem cálculo pelo meio, ela tem um pouquinho de matemática. E porque tem matemática, as pessoas acham difícil, pois a maioria não aprendeu matemática. Aí que mora o grande problema. O pessoal diz que matemática e física é a mesma coisa. E não é. A matemática, você aprende matemática no ensino fundamental, no ensino médio, você pode pegar as fórmulas que o professor dá e aplicar lá nas questões, ó, facinho você responde. Mas na física não. A física você tem que ler a questão, entender o que está acontecendo ali, e vai ter que pegar uma fórmula ou mais de uma, duas, três para poder conseguir responder aquela questão. Às vezes nem fórmula não tem, você tem que pegar e caçar um método de resolver ela. Então, a física obriga você a pensar um pouco, tá? Tem que pensar um pouquinho. E ela utiliza a matemática para isso. É por isso que, aqui ó, em destaque, a maioria dos alunos considera como uma disciplina difícil por causa da matemática.
Mais difícil não é a física, mas sim a matemática que o aluno não aprendeu. Esse que é o ponto, tá? E o que é que a gente precisa para aprender a física, para poder resolver problemas de física? Matemática básica, você precisa saber. Precisa saber somar, subtrair, dividir, multiplicar. Aí você fala, professor, isso aí eu sei. Certo? Mas você precisa saber fazer isso aí para números em formato de fração, tá? Números racionais, irracionais, números inteiros, números naturais, tá? Você precisa saber fazer isso para números exponenciais. Se souber fazer isso, a física vai ser besteira. Eu tenho uma aluna aí que, no ano passado, primeiro ano, eu não sei se ela está aqui, deixa eu ver se ela está na reunião. Eu acho difícil, que ela não tem internet, tem não, tá aqui não. Tem um aluno que é bem inteligente mesmo. Ela me surpreendeu. Parte da turma de vocês aí, eu acho que é do segundo ano C, se eu não estiver enganado. Muito inteligente mesmo. Ano passado foi a única que me entregou todas as atividades corretas. Ela vinha atrás de mim perguntando sobre o conteúdo, explicava. A que ela não sabia, ela sempre me entregava tudo certinho. Isso aí é porque ela tem um conhecimento em matemática, tá? O conhecimento dela é excelente, então ajudou bastante. Ó, aí já saiu o nome dela aqui, tem gente que sabe o nome dela. Tô vendo aí. Então, continuando aí. A grandeza física, pessoal. Quando a gente fala em física, a gente está falando em grandezas, tá? O que são grandezas? Grandezas são algo que a gente pode medir, tá? O que a gente pode medir aqui, ó, por exemplo, a gente pode medir tempo, distância, massa, velocidade, força, espaço, etc. Isso aí são grandezas, tá? A grandeza dentro da física, ela pode ser dividida em duas partes. Nós temos aqui a grandeza física escalar e a outra que vou falar já logo após, que é a vetorial. Primeira, grandeza física escalar. O que é isso aqui? Grandeza física escalar é toda grandeza que quando eu falo para você o valor, para você não tem mais nenhuma dúvida, tá bom? Por exemplo, eu digo assim, pessoal, hoje eu fui ao mercado e comprei 7 quilos de farinha. Vocês ficaram com alguma dúvida de quantos quilos de farinha eu comprei? Comprei 7 quilos de farinha. E aí? Tem dúvidas? Não, né? Então, quando eu falei isso, eu falei de uma grandeza ali, que é a quantidade da matéria, a quantidade de massa, que é 7 quilos. Então, não tem dúvida sobre isso. Você pergunta para mim, professor, que horas são? Eu falo, ó, nesse momento, aqui no meu relógio são 20 horas e 31 minutos. Quando eu falo isso para você, não sobra dúvidas. Você já sabe a hora exata, tá bom? Então, grandeza física escalar é toda a grandeza em que, quando você acaba tendo ela, a informação dela, não tem mais dúvida nenhuma, você já está saciado com aquela informação, tá bom? Então, grandeza física escalar é o quê? É tempo, como eu acabei de falar, como eu perguntei que horas são, massa, tipo 7 quilos, espaço, eu falo assim, Joãozinho tem 1,80 m de altura. Você tem dúvida de qual é a altura dele? Não, tem 1,80 m, então pronto. Espaço é isso aí. Espaço é comprimento, é tamanho, tá bom? Isso é o espaço. Temperatura. Eu falo assim, nesse momento está fazendo em torno de 27 graus Celsius. Não tem dúvida sobre isso. A temperatura é 27 graus, que eu acabei de falar, então não tem essa dúvida sobre a temperatura. Pressão. Eu falo, eu calibrei o pneu da minha moto, botei lá 30 libras de pressão. Então, estipulei para vocês o valor, você já sabe qual é a pressão que é para usar no pneu e pronto. Então, não tem dúvida sobre isso aqui. Agora, a grandeza física vetorial, ela precisa de uma coisinha a mais para você poder se localizar ali, tá? Ela precisa de mais informações. Por exemplo, eu falo assim, Frederico foi para casa em sua Pop a uma velocidade de 40 km por hora. Aí eu pergunto para vocês, onde é que fica a casa do Frederico? E aí? Ele pegou a Pop dele, foi para casa a 40 km por hora e eu quero saber onde é que fica a casa dele. E agora, quem é que sabe?
Então, é o seguinte, nesse caso aqui, para você poder saber mais ou menos onde é que fica, precisa de alguma coisa chamada coordenadas. Você precisa saber qual foi a direção, se ele foi subindo a montanha, descendo, precisa saber o sentido, se ele foi para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, em relação à escola, tá? Precisa de um referencial. Então, é preciso de uma série de informações para que você possa me dizer para onde é que ele foi. Então, a velocidade sozinha não me diz tudo. Então, a velocidade é uma grandeza vetorial. Se eu falar assim, por exemplo, pessoal, hoje eu empurrei um carro. Beleza, vou ajudar um cara a empurrar um carro. Tá, empurrou como assim? Para onde? Empurrou em qual direção? Só o ato de fazer a força empurrar ele vai gerar deslocamento, mas empurrou para onde? Tá? Então, precisa ter a coordenada para a gente saber para onde é que ele está empurrando, qual é a intensidade da força, para poder saber a velocidade, essas coisas. Então, força também é uma grandeza vetorial. Então, nós temos aqui, ó, grandeza vetorial. É aceleração, é velocidade, é força, impulso, quantidade de movimento. Então, tudo isso aí é grandeza vetorial. Ó, o João Paulo está perguntando aqui do exemplo anterior, quanto tempo ele levou, né? Pois é, só a velocidade não basta. Precisa também saber quanto tempo ele demorou para chegar na casa dele, qual foi a direção, o sentido. Então, precisa de muito mais informações para saber a sua localização, né? Então, grandeza vetorial precisa de mais coisas. Então é o seguinte, ó, temos o próximo passo aqui que é a potência de base 10, tá? Essas potências de base 10 são uma forma de resumo que é dado aí para certos números. Existem números bem grandes, ó, que nem o tera. Tera aqui está na casa de trilhão, ó. O giga aqui, casa de bilhão. O mega, casa de milhão. Quilo, casa de milhar. Hecto, casa das centenas. O deca, casa das dezenas. A unidade aqui, ó, unidade. Aí nós temos o deci, cent, mili, micro, nano e pico. Essas unidades medidas, elas são bastante importantes a gente lembrar, porque vai ter muitos cálculos, muitos problemas que vão envolver eles, tá? Os que menos caem, menos aparecem na física, mas pode ser que caia lá. É a tera, giga, o giga até que cai bastante, quando a gente fala em gigahertz, tá? Eu acho que você já deve ter ouvido falar em gigahertz, giga, alguma coisa. Giga cai bastante, tá? Mega também cai bastante. O quilo é muito utilizado, ó. Quilo vale 1000, pessoal, tá? Casinho vale 1000. Esse 1000 é 10 a terceira. Por exemplo, quando eu falo assim, 1 quilo de alguma coisa. Eu tenho 1 quilo de pamonha. Olha só, 1 quilo de pamonha. Esse K do quilograma, tá? O K vale 1000. Então, significa que eu tenho 1000 gramas. O Gzinho de grama é 1000 gramas de pamonha. Hoje eu caminhei 2 quilômetros. Então, qual foi a distância que eu caminhei em metros? Qual foi? O quilômetros tem o K e o M. O K é 1000 e o M metros. Então, 2 quilômetros é 2 vezes 1000 e 2 vezes 1000 nós temos 2000. Então, eu caminhei 2000 metros. Então, esse aí é o quilo, tá? O quilo é muito importante. Simbologia K, né? O que não? K de quilo. O hecto quase não cai. Deca também é difícil cair essa simbologia. Deci cai um pouquinho, mas cai. Cent, olha só, o cent é muito utilizado principalmente no centímetro. 1 centímetro, o que é 1 centímetro? 1 centímetro é isso aqui, ó. É 0,01. O quê? Metros, tá? Então isso é 1 centímetro. Aí nós temos o mili, cai bastante, mili é 10 a menos 3. O micro vocês vão usar muito, vão usar que abusar, principalmente ano que vem. Mas vai cair bastante micro. Nano, o pico, tá? Então, daqui, ó, do cent até o pico, essas unidades são muito utilizadas, tá bom? E aí entra a questão de unidade de medida. A unidade de medida, quando a gente fala nisso, é para saber como localizar aquela informação, entender, compreender aquela informação. Por exemplo, tempo. Neste instante eu perguntei, que horas são? Aí eu falei, são 20 horas e 30 minutos. Olha o que eu falei, são 20
horas. A palavra horas, ela é uma unidade de medida. Quando eu falei são 20 horas e 30 minutos, minutos também é unidade de medida. Unidade de medida de quê? De tempo. Eu pergunto a você, pergunta aqui, por exemplo, aí, ó. Lá para a Kevin. Kevin, que horas são? Aí a Kevin vai lá e me responde o seguinte, professor, são exatamente 20 metros e 54 dias. Hã? Quê? 20 metros? Como assim? Metros não é tempo, tá? 54 dias é tempo, mas também sem contexto. Então precisa ter uma lógica essa informação, tá? Então o tempo, ele pode ser medido em quê? Em ano, e um ano é a mesma coisa que 12 meses. Um mês, em média, vale 30 dias. Um dia vale 24 horas. Uma hora, 60 minutos. Um minuto, 60 segundos. Tá? E aí vai entrar as derivações do segundo, né? Que um segundo, aí ele vale ali um total de 1000 milissegundos. Tá? Tem a questão de milissegundo. Não coloquei aqui, mas tem essa unidade. Comprimento, espaço, tamanho. Pode ser medido em quilômetros. E 1 quilômetro é 1000 metros, tá? O K aqui, ó, o K que vale 1000. Então tá aqui, ó, 1000 metros. 1 metro é 100 centímetros. E 1 centímetro é 10 milímetros. É para aqui, ó, o centi, que é 10 a menos 2. E o milha aqui, ó, esse primeiro M é de milha, que é o 10 a menos 3. E aí nós temos a massa. A massa, 1 tonelada, que é igual a 1000 quilogramas. 1 quilograma, que é igual a 1000 gramas. Essas unidades de medida, pessoal, são unidades de medida que a gente utiliza bastante aqui no nosso país. Porém, não são as únicas. Existem outras coisas. Comprimento. Outros países, para medida de comprimento, utilizam a unidade de medida em jardas, em pés, em polegadas. Você vai comprar uma TV nova? Ah, minha TV tem 30 polegadas. Polegadas é unidade de medida. É unidade de medida não tão usual para cá, a gente usa mais em televisão, em monitores em geral, tá? Mas é unidade de medida sim, tá? Tempo pode ser outro tipo de tempo aí, pode ser semanas também, pode ser medida em quinzenas, ó, nós estamos trabalhando em quinzenas, então o tempo pode acabar mudando também, tá bom? Então, isso aqui é a unidade de medida. E essa unidade de medida, pessoal, ela foi padronizado pelo Sistema Internacional de Medidas, que é um sistema internacional que foi criado lá nos anos 60 com o propósito de pegar e unificar todas essas unidades de forma que, para onde você for, em qualquer país, você possa estar utilizando essa unidade tranquilamente, tá? Como eu falei hoje na aula de mais cedo, pessoal, para os primeiros anos, um negócio que é bem interessante para a física, que é o seguinte: a física é uma linguagem universal. Se você conseguir aprender isso aqui em física e usar aqui no Brasil, se você for lá para o Japão, a física de lá é a mesma daqui. Ou para os Estados Unidos, para o México, para a Holanda, Inglaterra, Alemanha, não importa para onde você for. Para onde você for, o que você sabe é aplicado lá também, tá? É uma linguagem universal. É por isso que a física é uma ciência muito linda. Que onde você aprender ela, você pode utilizar tranquilamente, tá? Aí você fala, professor, mas se eu aprender física, eu vou aprender alemão? Não sei. Só se você estudar a língua alemã, tá? Mas a linguagem da física é utilizada na Alemanha, sim, tá? Mas a língua deles mesmo, falar alemão, é outra história. Tudo bem? Então, é muito importante aí vocês aprenderem isso aqui, tá? Ou então, pelo menos, conhecer. Conhecer já é um primeiro passo. Seguindo aí, ó, notação científica. Chegamos aqui a um primeiro ponto. Começando os cálculos. Notação científica, como eu falei, é uma forma de trabalhar com números muito grandes ou um número muito pequeno. Então, nós temos aí, ó, a notação científica, ela vai estar trabalhando com esse tipo de número e ela tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Um número na forma de notação científica, ele tem um formato n, que é igual a multiplicado por 10 elevado a n. O que significa isso? Esse a é um número que vai ter aqui, vai ser multiplicado por 10, que vai ser elevado a um expoente.
É só que esse A, pessoal, ele tem que ser um número que tem que ser maior do que 1. Olha só, o 1 está aqui, o A é maior do que ele, ou igual. E também esse A, ele tem que ser menor do que 10. Tá? Então, A é maior ou igual a 1 e também tem que ser menor do que 10. Então, isso aí é um número que vai estar na forma de notação científica. Esse N é um número inteiro, tá? Quando eu falo em número inteiro, é aquele número que não tem vírgula alguma coisa. Por exemplo, 2,33, por exemplo. Isso não é número inteiro. É um número racional, tá? Então, número inteiro é 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai até o infinito. Ou então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Isso é número inteiro, tá? São números negativos e positivos sem ter vírgula. Então, assim, para vocês terem uma noção aí de como é que funciona a notação científica, vou falar aqui também sobre a ordem de grandeza, assim, uma ideia também. E na notação científica, a ordem de grandeza é dada através desse valorzinho do A, tá? Como assim? Se o A ele for maior do que 1 e menor do que a raiz quadrada de 10, então a ordem de grandeza dele vai ser esse aqui, ó, 10 elevado a n. Se ele for maior do que a raiz de 10 e menor do que 10, então a ordem de grandeza dele é 10 elevado a n mais 1. Eu vou explicar isso aqui para vocês melhor no quadro branco, tá bom? Vou botar aqui um quadro branco para estar explicando essa situação melhor. Agora o gente está demorando para responder. Pronto. Todo mundo vendo aí o quadro branco? Vamos entender aqui, notação científica. Olha só. Eu vou pegar esse número aqui. 35, botar um 2 aqui, um 0, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, esse número aqui é um número que é considerado como grande e eu quero transformar ele em notação científica. Observa que nesse número não aparece nenhuma vírgula aqui pelo meio dele, tá? Então eu posso considerar que a vírgula deve estar lá no final. Para mim transformar esse número em notação científica, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa vírgula e vou deslocar ela até chegar aqui, ó, entre o 3 e o 5. Por quê? Porque se eu colocar assim, ó, 35,2, esse 35,2, ele é maior do que 10. E não pode ser maior do que 10. Se eu colocar 3,52, então esse número aqui ele é válido, tá? Por quê? Porque ele é menor do que 10 e ele é maior do que 1, maior ou igual a 1, tá bom? Se eu colocar assim, ó, 0,352, aí também não pode. Por que não pode? Porque esse número aqui é menor do que 1. E não pode ser menor do que 1. Lembra que um número na forma de notação científica, ele tem que ter esse formato aqui, ó. É o número A multiplicado por 10, elevado a um valor n, onde esse A ele tem que ser o quê? Tem que ser menor do que 10, porém ele tem que ser maior ou igual ao número 1. Então, esse aqui é o A, ó. Esse aqui vai ser o A. Ele é maior do que 1? Não. Então, não pode ser. Esse aqui está errado. Esse primeiro aqui, ó, 35. 35,2. É maior do que 1? É. E é menor do que 10? Não. Então, esse aqui não é válido. Agora, 3,52, ele está dentro, então pode ser aceito. Então, essa vírgula eu vou botar aqui. Para isso, eu vou contar a quantidade de casas que a vírgula vai andar. Ó. Então, vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Dessa forma, eu posso escrever assim, ó. 3,52 vezes 10 elevado a 8. Observe que a vírgula andou para a esquerda. Quando a vírgula anda para a esquerda, cada casa que ela anda, esse número aqui, ó, esse n, ele aumenta 1. Tá? Como andou 8 casas, então aqui fica 8. Tá bom? Então aqui o número está em notação científica. Eu vou botar isso aqui, ó. 0,000000002
1, 3, 5. Quero colocar esse número em notação científica. O que eu vou fazer? A vírgula está nessa posição, eu vou começar a deslocar ela até ficar aqui, ó, entre o 2 e 1. Porque se eu colocar aqui, vai ficar 0,2. Se eu colocar depois do 1, fica 21. Então, não pode. Então, tem que ser aqui, entre o 2 e 1. Então, eu vou contar quantas casas ela vai andar. Então, anda aqui, ó. Andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 novamente, tá? Coincidência, pessoal. Já que andou 8 casas, eu posso escrever aqui, ó, 2,1, ó, 2,1, e o resto repete, ó, 3 e 5, multiplicado por 10, elevado a quê? 8 casas que andou, então eu vou colocar aqui um total de 8. Mas detalhe, a vírgula andou para a direita. Toda vez que a vírgula anda para a direita, esse número vai ficando negativo. Então, a gente coloca um menos aqui, ó, menos. Então, tá aí, o número está em notação científica. Não somei tanto um como o outro. Agora, eu pergunto assim, qual é a quantidade de algarismos significativos? Qual é a ordem de grandeza desse número, tá? A primeira pergunta, qual é a ordem de grandeza desse número aqui? Pessoal, ordem de grandeza, como foi dito lá, ó, ele vai funcionar da seguinte forma. Esse número aqui, ó, ser 352, ele é representado pela letra A, ó. O A é o 352, tudo bem? Esse número aqui, ele for, no caso, olha, maior ou igual a 1, e ele for menor do que a raiz quadrada de 10, se isso aqui acontecer, o n, a ordem de grandeza vai ser isso aqui, vai ser 10 elevado a n, que é esse aqui, ó, 10 elevado a 8. Agora, se esse número aqui, esse A, ele for maior do que a raiz quadrada de 10 e menor do que 10, aí nesse caso aqui, a ordem de grandeza é 10 elevado a n mais 1. Mas quanto é que dá a raiz quadrada de 10? Eu vou puxar bem aqui a calculadora. Aqui. E calculadora. A gente ter uma noção melhor, tá? Vou colocar aqui. Eu estou fazendo, eu aposto que não está aparecendo para vocês, mas não tem problema, tá bom? Raiz quadrada de 10 vai dar 3,16 e um monte de número, tá? Mas eu vou colocar o principal aqui, ó. Raiz quadrada de 10 é a mesma coisa que 3,16. É o valor aproximado. Olha só esse número aqui, ó. 3,52. Ele é o quê? É maior ou menor do que esse? E agora? Eu quero ver a resposta de vocês. 3,52 é maior ou menor que 3,16? O que ele é? E aí, cadê, pessoal? Aquele número é maior ou menor? Repetir? Tá bom, eu vou repetir aqui. Tá aqui, ó. 3,52 é maior ou menor do que 3,16? Quem é maior? 352 ou 316? Somente o Thiago tá acordado aí, o resto tudo dormiu? Certo, o João também respondeu ali. Bem, então 352 é maior, né? Isso, Marco, Maria, Gorni. A Maria 3,16 não. 3,16 ela é menor, tá bom? O 3,52 é maior. Então, olha só. Eu estou procurando a ordem de grandeza. Então, olha só. Como esse aqui, ó, como esse número, ele é maior do que a raiz quadrada de 10, que é isso aqui, ó. Olha só. Esse número é o A. Ele é maior do que ele. Então, vai entrar nessa fórmula aqui, ó. A ordem de grandeza dele, ordem de grandeza seria esse aqui, ó. Vai ser 10 elevado à oitava, como está aqui, ó, que o n é 8, mais 1. Então, soma aqui, ó, mais 1. Isso vai dar 10 elevado à nona. Então, essa aqui vai ser a ordem de grandeza. Nesse outro caso, observa só.
2,135 é menor do que esse. Esse daqui é bem maior do que esse. Então, se esse número, ele está aqui, é menor do que a raiz quadrada de 10, então ele entra nessa ordem aqui. Então, significa que a ordem de grandeza dele é 10 elevado a menos 8. E tá aí a resposta. Tudo bem? Então, isso aí vai ser a ordem de grandeza do nosso número. Isso. Esse João Paulo que é comediante. A satisfação de entender a aula de matemática é boa, mas de entender a aula de física é maravilhosa. É, tudo bem. Entender física é sempre bom. Mas aqui é só o nosso início, né? Nós temos muita coisa aí para tá vendo. Aí é o seguinte, pessoal. Nós já estamos correndo aqui para as 2 horas de aula, tá? Tinha cerca de 20 pessoas, só tem 10 agora. Caiu bastante aí. E, como eu falei, eu estou gravando a aula, tá? Tô deixando a aula gravadinha aí. Aí, no caso, eu vou... Ali, esse slide que eu passei agora há pouco foi o último slide da primeira parte. Aí tem a segunda parte ali, que é para falar um pouco sobre o movimento uniforme, tá? Mas eu prefiro fazer isso aí de outra forma. Eu prefiro fazer isso fazendo a correção da primeira atividade. A primeira atividade ela vai envolver não só o movimento uniforme, mas vai envolver uma série de coisas, tá bom? Então, eu prefiro estar fazendo essa correção com vocês. Tudo bem? Mas é o seguinte, eu dou a opção para vocês. A gente segue o movimento uniforme, ou então a gente pode muito bem fazer a correção da primeira atividade. Vocês decidem, tá? Porque se eu seguir por movimento uniforme, não tem como fazer a correção. E se eu fizer a correção, não tem como passar por movimento uniforme hoje, tá? Mas na próxima aula a gente pode fazer. E aí, o que vocês me dizem? Pode comentar, pode digitar. Qual é o mais fácil, qual é o mais difícil? Rapaz, os dois são fáceis. Os dois são fáceis. O negócio que vai tomar um pouquinho de tempo. Correção da atividade. O que mais? Corrigir a atividade. Muito bem. Ou então, a maioria está optando por corrigir a atividade, pois eu vou fazer a correção, tá bom? Lembrando, a correção é da primeira atividade da primeira quinzena, tá? A da segunda quinzena, vou deixar para a próxima aula. Para a próxima aula a gente está trabalhando ela, tá bom? Próxima aula eu pego e faço uma parada aqui do que a gente faltou ver lá e passo na outra atividade. Então, só um instantinho aqui. Vou pegar e preparar o nosso material aqui para fazer essa correção.